Eu converso com, ele não aceita, mas com o decano, com a referência, com o guru do que há de melhor na educação física brasileira. Converso com o professor João Batista Freire. Converso com ele 4 anos depois deste programa ter nascido, e só converso com ele 4 anos depois deste programa ter nascido, por ter, durante esses 4 anos, a mais absoluta convicção de que eu já tinha feito essa entrevista com ele. E o professor João Batista Freire começava a contar do trabalho dele no período da ditadura brasileira. A ditadura brasileira marcou muito a minha vida, como marcou a sua e de tantas pessoas, né? Eu sou nascido em Santos, nasci no futebol, né? Nasci rodeado de bolas. Sou um santista que sou um natural de Santos que torce para o São Paulo, por culpa do meu pai. Então, durante anos eu tive que assistir o Pelé jogar e ganhando do São Paulo e aguentando o Pelé. Eu detestava o Pelé, né? Porque o São Paulo passou anos perdendo do Santos naquele período e eu torcendo para o São Paulo. E meu pai era estivador, meu pai já faleceu. E quando veio o golpe militar, em março de 64, eu tenho uma lembrança muito forte. O meu pai, minha mãe, eu e minha irmã e meu irmão estávamos ouvindo o Leonel Brizola falando no rádio. Foi a última coisa que se ouviu antes da censura cortar todas as transmissões que não eram favoráveis ao golpe militar. Então a minha família escutou a voz da resistência do Brizola até o último minuto. Eu tinha 16 anos. E aí naquele tempo eu trabalhava com contabilidade, eu sou formado em contabilidade. E aí eu saí pelo mundo, fui para São Bernardo do Campo e fui trabalhar lá com contabilidade. Eu fui trabalhar depois numa fábrica, fui ser contador de uma fábrica de tintas. E aí, de tanto respirar tinta, um dia eu me enchi daquilo tudo, eu fui na faculdade de administração de empresas onde eu estudava, me despedi dos colegas. Fui na fábrica pedir demissão e fui fazer educação física. E aí fiquei desempregado, porque eu tinha um bom emprego na fábrica, mas não tinha emprego na educação física. Fiquei desempregado. E foi interessante, até eu conto esse episódio no meu blog. Eu tenho um blog que eu escrevo um monte de coisa lá. E eu lembro que o diretor da fábrica me chamou um dia. Eu era um funcionário em ascensão na fábrica. Uma fábrica muito legal, gente muito boa. E ele me disse assim: olha, João, você tem um futuro brilhante aqui. Eu vou levar você no banco, vamos fazer um cartão de crédito para você. Falou das maravilhas todas que eu ia ter daí por diante, né? Eu lembrei daquele episódio da Bíblia, né? O diabo chama lá o Jesus e diz que se me adorares, tudo isso um dia será teu, né? Bom, então ele me prometeu tudo isso e um mês depois eu me demiti. Me demiti e fiquei desempregado de fazer educação física. E depois de muito lutar, muito batalhar, eu consegui um emprego em São Bernardo, graças a um ex-jogador de futebol profissional, o seu José Rossi, que jogou no Mônaco da França, um socialista. E eu fiquei 1 ano trabalhando no Volkswagen Clube. E em seguida fui trabalhar na prefeitura de São Bernardo, no estádio de Vila Euclides, hoje o estádio 1º de Maio, palco das grandes greves, né? Porque eu tive uma vida meio que paralela do Lula, só não virei presidente. Porque quando o Lula chegou a São Paulo, ele chegou em Santos. É verdade. E o pai do Lula trabalhava com o meu pai, na Estiva. A história não é bem a do filme, o pai do Lula trabalhava no Cais. Meu pai conhecia o pai do Lula. E depois o Lula foi para São Paulo e acabou indo morar em São Bernardo, na vila, se não me engano, na Vila Assunção, onde eu também fui morar. Eu morava na Vila Assunção e trabalhava com as crianças no estádio de Vila Euclides. Naquele tempo chamava Estádio Arthur da Costa e Silva, em homenagem ao ditador. Todos os dias eu passava, na hora de ir embora, eu tinha que passar pelo busto do ditador. A gente tinha ódio daquilo. A gente olhava para os lados, eu e meus colegas, e a gente cuspia no busto. Né? E eu era cheio de ideologia, porque eu tinha sido do sindicato dos bancários, eu fazia greve, eu sempre fui sindicalizado, sempre participei das greves todas, né? Era uma pessoa razoavelmente politizada.
E eu queria fazer alguma coisa contra a ditadura, eu não suportava aquilo, eu não suportava. Principalmente a partir do AI-5, eu não suportava aquilo. Em 71 eu fui trabalhar com educação física, finalmente. E eu trabalhei de 71 a 77 com 5.000 crianças e adolescentes. 5.000. Eu e mais 4 ou 5 companheiros. Era uma loucura. E a gente fez, naquele tempo, um centro esportivo educacional. Porque esses jovens, essas crianças, eles faziam o esporte, faziam capoeira, faziam teatro, faziam música, biblioteca, festas populares. E a gente fazia assim, essa história do pedagogo. Olha, a gente precisa ocupar essa criançada, porque eles fazem aula de esporte, depois ficam à toa aqui. Vamos fazer teatro com eles. Ah, mas aqui ninguém entende de teatro. Não faz mal, a gente faz sem entender mesmo. Criançada, vem cá. Vocês vão escrever uma peça de teatro, a gente vai fazer teatro. Uma semana depois eles tinham escrito uma peça de teatro. Aí eles ensaiavam e viraram atores de teatro. Vamos fazer um coral. Ah, mas aqui ninguém entende de música, a gente faz sem entender mesmo. Fizemos um coral maravilhoso na cidade. Vamos montar uma biblioteca, vamos fazer as festas populares. Tudo a gente fazia. Sem patrocínio, sem coisa nenhuma. Então, a relação custo-benefício foi fantástica. 5.000 envolvidos, sem um tostão de patrocínio, só com o salário da prefeitura. Então, nesse estádio da Vila Euclides, a gente fez um trabalho que eu considero o melhor trabalho da minha vida. Foi onde eu aprendi tudo. Tudo que eu sei hoje eu aprendi ali e aprendi vivendo aquilo com as crianças. Né? Era criança que eu nunca vi tanta criança na minha vida. É uma coisa impressionante. E ali a gente fazia tudo isso. E eu considerava que havia várias maneiras de resistir a uma ditadura. Quer dizer, eu nunca conheci nada pior que uma ditadura. Quando me perguntam assim, mas o que se faz no lugar dela? Qualquer coisa. Qualquer coisa não poderá ser pior. É como o vestibular. Me perguntam assim, você é contra o vestibular? O que a gente põe no lugar do vestibular? Eu digo, qualquer coisa. Quando uma coisa é criminosa, qualquer coisa é melhor. Eu sou a favor da criminalização do vestibular. De tão ruim que é aquilo. E aí eu não podia pegar em armas, se eu pudesse eu teria pego. Contra a ditadura eu faria qualquer coisa. Mas eu achava que educar era uma boa luta contra a ditadura. E quando ela terminou, eu tinha educado 5.000 crianças e adolescentes, disponíveis para viver em democracia. Todos eles tinham uma marca da democracia. Eu nunca deixei de dizer para um aluno meu que ser livre é melhor do que ser prisioneiro. Que ser livre é melhor do que qualquer coisa no mundo. É melhor do que comer, é melhor do que tudo, apesar de ser preciso ter as condições materiais básicas de existência, mas não há nada mais rico do que ser livre. E a gente tem que educar então para a liberdade. Né? E aí eu faço minhas as palavras do Paulo Freire. Né? A educação tem que ser bonita e tem que ser para a liberdade. Né? Esse Freire é apenas uma coincidência? É só uma coincidência, apesar de que a origem é do mesmo estado. Né? O pai do Paulo Freire veio do Rio Grande do Norte e meu pai veio do Rio Grande do Norte. Esta sua origem tem a ver com o que você faz hoje, esse seu encantamento pelo sertão brasileiro? Nós vamos falar disso no próximo bloco. Até já.